Sintonizam a Voz da Rússia. Iniciamos um programa da autoria de Viktor Voronov sobre a viagem do primeiro astronauta na história da humanidade, Yuri Gagarin, ao Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Embaixador da Paz. Foi assim que no Brasil chamaram a Yuri Gagarin, que esteve naquele país em 29 de julho de 1961. Nesse tempo não havia relações diplomáticas entre os nossos países. Mesmo assim, a calorosa recepção ao astronauta soviético em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo exerceu em certa medida influência no seu restabelecimento, que teve lugar já em dezembro do mesmo ano. Yuri Gagarin era acompanhado em quase todas as suas viagens para o estrangeiro pelo conhecido piloto tenente-general da Força Aérea Nikolai Kamanin. Nas suas memórias ele escreve o seguinte: América do Sul. Embaixo das asas do nosso ilha, uma ampla fita do caudaloso Amazonas e a fantástica selva. Pela frente, o Brasil. No avião reina o silêncio. Cada um de nós está preso aos seus pensamentos. Yuri Gagarin está aconchegado à vigia. O sol não permite que ele observe o que se passa lá embaixo. Ao encontro do avião correm montanhas, florestas, aldeias e cidades. Às vezes estão claramente à vista como nos mapas geográficos e às vezes se escondem nas nuvens. Seria interessante saber se o quadro que ele vê agora é ou não parecido àquele que viu no dia 12 de abril ao sobrevoar a América do Sul. O primeiro encontro de Gagarin com os ministros do governo e brasileiros simples teve lugar no aeródromo da capital, ainda em construção. Mas esse foi uma curta paragem para o reabastecimento de combustível e um breve descanso. Às recordações ligadas com Brasília voltaremos mais tarde. Por enquanto, o caminho é rumo ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cidade que nos seduz. De dia muita água, de noite muita luz, de dia muita água. No aeroporto há muitas pessoas. Finos raios de projetores rompem a escuridão e iluminam rostos sorridentes unidos numa marcha de luz. As pessoas gritam, abanam pequenas bandeiras e flores. Acima das suas cabeças há ondas de um mar de mãos. É assim que eles recebem o herói soviético da cosmonáutica e é para ele que gritam Bravo Yuri. Cidade que nos seduz, de dia muita água, de noite muita luz, de dia muita água, de noite muita luz. No Rio, Yuri Gagarin é recebido por estudantes e trabalhadores brasileiros, cientistas e funcionários, personalidades oficiais e não oficiais. Todos eles pretendiam manifestar o calor dos seus sentimentos. Eles partilham em grande medida as palavras da moça brasileira Adelina Fernandes. Nós esperamos muito tempo por você. Ontem ficámos 5 horas no aeródromo. Somos 5 irmãs e, tal como todas as mulheres e mães brasileiras, queremos paz e amizade com o país de vocês. Obrigado, Yuri, embaixador da paz, que é recebido com emoção e alegria em todo o mundo. No Brasil, o frio aumenta à medida que vamos ao sul. No entanto, essa regra é peculiar ao país do Hemisfério Sul e foi violada quando o primeiro astronauta do mundo seguiu do Rio de Janeiro para São Paulo. Os habitantes daquela cidade organizaram ao emissário soviético uma recepção tão calorosa que, segundo a opinião geral, superou a do Rio de Janeiro. No aeródromo de Congonhas,
reuniram-se milhares de pessoas com cartazes de saudação, muitos dos quais estavam escritos em russo. E, quando do avião saiu Gagarin, a multidão avançou ao encontro, tirando do caminho as barreiras policiais. No ar, ouvia-se a palavra Gagarin. Um dos repórteres de televisão não se cansava de gritar ao microfone. São Paulo ainda não conheceu isso. Em todo o caminho, porque o carro seguiu do aeroporto, havia uma parede de moldura humana. É difícil traduzir em palavras o que aconteceu no Hotel Jaraguá, localizado no centro da cidade. Para travar o fluxo dos que desejavam ver Gagarin, a polícia foi obrigada a fechar todas as entradas e saídas do hotel. De outra maneira, como disse o comissário da polícia, o hotel seria desfeito em pedaços e nada dele restaria. À noite, no estádio coberto de Ibirapuera, teve lugar o encontro dos habitantes de São Paulo com o astronauta. Nesse encontro, Gagarin foi saudado pelo presidente do Instituto da Aeronáutica e Exploração do Espaço, Flávio Pereira. O prefeito da cidade, Sr. Prestes Maia, condecorou Gagarin com o diploma e medalha Pioneiro do Cosmos. As ovações não silenciaram durante muito tempo e quando Gagarin foi ao microfone, eclodiram salvas de palmas, tal que, segundo testemunhas, até pairou o receio de que a cobertura de vidro do estádio ruísse. Parecia difícil trazer uma surpresa e animação na vida da trabalhadora e industrial cidade de São Paulo. No entanto, de acordo com a opinião dos jornalistas locais, o astronauta número 1 conseguiu fazer isso. Na manhã do dia 2 de agosto, Yuri Gagarin foi a Brasília, onde no mesmo dia teve um encontro com o ministro da Aviação, Gabriel Grumos, visitou o Congresso e foi recebido pelo então presidente do Brasil, Jânio da Silva Quadros, que fez ao astronauta perguntas acerca do próprio voo, sobre as impressões da viagem ao Brasil e recordou com prazer a sua visita à União Soviética em 1959. Depois da conversa teve lugar a cerimónia da entrega da Ordem da Força Aérea do Brasil pelos méritos na esfera da navegação aérea ao astronauta russo. Você abriu para a humanidade a ilimitada esfera do conhecimento, o que vai permitir uma melhor compreensão mútua entre as pessoas e o fortalecimento da paz, declarou Jânio Quadros. O governo brasileiro, ao lhe galardoar, deseja, dessa maneira, manifestar reconhecimento e a sua admiração por esta consecução excepcional. Desde aqueles memoráveis encontros com o primeiro astronauta do mundo na terra brasileira, passaram-se quase 4 decênios. Mas a memória da visita de Gagarin conservou-se até os nossos dias. Sobre Gagarin foram escritos livros e compostas canções. Ouçam um fragmento de uma dessas canções na execução de Flávio Del Carlo. Gagarin, краска сквозь продавашки, маски брод, Nevronka, pescas cosco, na crega, de bescrom, a Gagarin. E eis como Yuri Bespalko, correspondente da Itar-TASS no Brasil durante 7 anos, falou de Yuri Gagarin. Это историческое событие стало обрастать легендами. Как мне рассказывали многие из моих бразильских собеседников. À volta desse acontecimento histórico estão a surgir lendas. Como me disseram muitos interlocutores brasileiros, a verdade é que no Rio de Janeiro o astronauta número 1 foi recebido por centenas de milhares de pessoas. Algumas pessoas afirmaram até que o pequeno carro em que ele ia foi levantado com as mãos na rua central da cidade. É possível que isso seja um exagero, apesar de que é possível que isso tenha sido realmente assim, se levarmos em consideração o estado emocional das pessoas que o receberam. A chegada de Gagarin foi especialmente marcante em Brasília. Mais tarde, os meninos, nascidos em algumas famílias, receberam o nome de Yuri. Disse o correspondente da Itar-TASS, Bespalko.
E agora falemos do que diz respeito às lendas. Em conversa com Yaroslav Golovanov, que teve encontros com Gagarin, vieram à tona alguns pormenores. Nos quadros da fita dedicada à viagem de Gagarin ao Brasil, vê-se como o carro do astronauta é balouçado nas mãos. Mais do que isso, como contou o próprio Yuri, foram-lhe até arrancados alguns botões do uniforme de gala, na qualidade de lembranças. A minha sede e onde a lua vem brincar. Oh, este Brasil lindo e brigueiro é meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, Brasil, para mim, para mim. Infelizmente, o primeiro astronauta do planeta não viveu até os nossos dias. 7 anos depois do seu voo ao cosmos, aos 34 anos de idade, ele morreu tragicamente durante um voo de treino no caça-bombardeiro MiG-15 a 27 de março de 1968. E, para terminar este programa, gostaríamos de convidar os nossos ouvintes brasileiros a escrever-nos. Se alguém se lembra das visitas de Yuri Gagarin a Brasília, Rio de Janeiro ou São Paulo, agradecemos que escrevesse para a nossa emissora a compartilhar das suas recordações. Ouviram um programa sobre a viagem do primeiro astronauta na história da humanidade, Yuri Gagarin, ao Brasil.